Oi gente, aqui é a Jéssica e eu voltei para falar com vocês sobre as leituras do mês de agosto de 2019. Foi um mês bastante atípico, eu não tive aquelas férias que eu tinha previsto lá no mês anterior, né? Então eu não pude fazer maratona de leitura, não pude começar alguns calhamacinhos, ou pelo menos dar continuidade a alguns calhamacinhos que eu queria, mas deu pra ler alguma coisa, especialmente no começo do mês, e eu vou mostrar pra vocês então tudo o que eu consegui dar conta no mês passado. Mas antes de mais nada, está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Dê uma olhadinha no conteúdo que eu produzo, tem bastante vídeo por aqui. E se gostar, se inscreva e já deixa um joinha nesse vídeo, porque isso ajuda bastante na divulgação do canal. Dessa vez, sem enrolação, já vou começar mostrando de uma vez os livros. Eu comecei o mês de agosto lendo 2 livros ao mesmo tempo, que foram As Boas Mulheres da China e Esperança para Voar. Porque esse aqui eu queria ler um texto por dia, e esse aqui eu queria ler para desopilar um pouco, porque eu achei que ele teria um final feliz e que poderia me deixar bem pra cima. Então foi isso que eu fiz, comecei o mês lendo esses 2 intercaladamente, e o primeiro que eu concluí foi o Esperança para Voar, que é da Rutendo Tavengerwei, que é uma escritora do Zimbábue, então se enquadra nas literaturas africanas, no projeto Africanidades Literárias, e esse é um livro jovem adulto que vai tratar da história de uma mocinha ali que perde seu pai, ela tá na adolescência, e ela acaba indo para um colégio, um internato, em que ela faz uma amizade com uma moça meio estranha, um pouco diferente dela, e a gente vai acompanhando a trajetória dessas duas no internato, e tudo muito rápido, assim, um período de tempo muito rápido que é retratado aqui na história. A gente vai e volta no tempo de acordo com o que a narradora quer mostrar. A gente conhece um pouquinho de uns 6 meses antes do tempo presente, como se deu ali aquela confusão, a morte do pai e a função do enterro e tudo. Daqui a pouco volta pro presente e a gente vê um pouco do cotidiano do colégio interno, que é católico, mas que também não deixa de passar um pouco do contexto político do país dela, da falta de energia elétrica, dentre outras mazelas, a corrupção na política, de tudo um pouco tem aqui. Então a gente vai acompanhando a trajetória dessas duas meninas, que agora eu já não me lembro o nome, mas não vem ao caso. Uma delas veio da Inglaterra, né, quando o pai morreu, ela veio da Inglaterra e voltou pro Zimbábue e se instalou lá com a mãe, e a outra sempre viveu ali, mas a outra tinha bastante dinheiro, a família tinha bastante dinheiro, só que ela tava passando por um problema de saúde muito grave, e é nessas dificuldades que essas duas vão se juntar e tentar, enfim, entender um pouco da vida, entender um pouco do que acontece, talvez superar os problemas ou não, ou se ajudar simplesmente. É bem pegada jovem adulto mesmo, não é um livro que vai aprofundar tanto assim em algumas questões, mas eu gostei, foi uma leitura que me reconfortou, que foi tranquila de fazer, e eu achei legal conhecer essa escritora, que é bem jovem também, então é meio que estreia dela na literatura, e eu recomendo sim essa leitura. Recomendo a todo mundo que gosta de jovem adulto e também a quem não conhece nada da literatura africana, talvez seja uma boa porta de entrada. Já As Boas Mulheres da China, eu acho que tem drogas mais pesadas aqui, digamos assim. A Xin Han é jornalista e ao longo de alguns anos ela fez várias pesquisas de campo com mulheres de todo lugar da China, porque ela trabalhava na rádio, ela começou um programa de rádio que dava voz a algumas mulheres, claro que com muito cuidado, com muita cautela, porque não se podia falar tudo na rádio na época em que ela começou esse programa, que foi na década de 80, então o governo ainda era muito repressor, eles estavam caminhando rumo a uma democracia, mas ainda não se podia falar tudo, muito menos criticar o governo. Ela abria espaço para as ouvintes, recebia chamadas telefônicas e conversava com elas, tentava ajudar, pensando nas histórias individuais dessas mulheres, e aí então ela vai conhecendo um pouco mais das mulheres, mas também do próprio país, e vai perceber o quão privilegiada ela mesma era por não ter passado por nada daquilo, né? Então a gente vai vendo realidades muito duras aqui, e em cada capítulo ela conta uma história diferente. O primeiro capítulo ela fala um pouco dela mesma, depois ela vai indo para as histórias das outras mulheres, e é impressionante o que se encontra nesse livro. Eu fiquei mal com várias dessas histórias, não tem história de final feliz, são histórias realmente duras, de mulheres que não tiveram liberdade para praticamente nada enquanto estavam crescendo, devido ao governo que estava no poder. Então mulheres que não sabiam nada sobre si mesmas, não sabiam sobre sentimentos, não sabiam sobre o mundo, casavam e tinham filhos porque eram obrigadas, e mulheres frustradas, mulheres que vivem em comunidades bastante fora da sociedade ocidental, digamos assim, que vivem em comunidades afastadas da civilização e que vivem em rotinas da idade
das cavernas. É uma coisa bem assustadora de ver mulheres que são abusadas por familiares, inclusive mulheres que não têm nenhuma afetividade, que não sabem falar de sentimentos ou que não sabem nem mesmo sentir nada. Então eu acho que é um retrato da China bastante peculiar. Eu pelo menos não conheço nada da China, não conhecia até acessar esse livro, e com ele eu me sinto conhecendo um pouquinho mais do que eu conhecia antes e fiquei muito curiosa para saber mais, me informar mais. A Shin Han tem uma escrita bastante fluida, mas eu li um texto por vez porque realmente pesava muito, sabe? E eu li em viagem, não queria ficar muito mal em deslocamento, então não dava para aprofundar. Mas eu, no final das contas, achei um livro espetacular, com certeza uma das melhores leituras de não ficção desse ano de 2019, e eu já coloquei ele nos favoritos também da vida. Esse livro é bastante transformador e se tudo der certo, mais adiante eu faço um vídeo só pra ele, porque realmente merece. Isso tudo foi na primeira semana, nas 2 primeiras semanas do mês. Na verdade, acho que na primeira semana do mês de agosto. E depois eu fui passar um fim de semana na casa dos meus pais e queria levar um livro curtinho que eu pudesse começar e terminar naquele fim de semana. E eu peguei O Peso do Pássaro Morto, que eu ganhei de presente de aniversário de uma inscrita aqui do canal, que é a Erika Murakami. Obrigada, Erika, mais uma vez. Ela tinha me perguntado se eu conhecia esse livro e eu ainda não tinha lido, ela me presenteou. E eu li, então, num final de semana. Na verdade, eu li em 2 sentadas. Na primeira sentada eu li metade do livro e depois eu li a outra metade. E assim, gente, eu vou confessar pra vocês que eu não tava no momento certo pra ler esse livro, porque eu achei ele bastante pesado, melancólico, que é a proposta dele total, eu já sabia disso, mas não era o momento certo pra mim, porque eu não tava muito bem emocionalmente. Então o livro me afetou bastante, mas ao mesmo tempo em que eu via que ele tava me afetando, eu tentava ler meio que rápido, sabe, pra não sentir tanta dor. Foi meio que assim, então eu sinto que eu vou reler ele mais pra frente, em outro momento mais feliz, mais fácil da vida, e vou aproveitar bem mais do que eu aproveitei. Ainda assim, acho que é um baita de um livro. Eu não sei se eu preciso contar a história pra vocês desse livro aqui, porque todo mundo já falou sobre ele aqui no YouTube, na internet, mas a gente acompanha a trajetória de uma mulher e ela escolhe contar todos os períodos tristes da vida dela. E um período triste em cada idade diferente, então começa aos 8 anos, depois vai pra adolescência, depois 28 anos, e assim a gente vai vendo de todas as formas possíveis como o patriarcado e a sociedade vão podando as mulheres e vão causando algumas coisas nas vidas dessas mulheres, das mulheres em geral, vão de certa forma direcionando a vida dessas mulheres. Elas acabam fazendo escolhas, é claro, mas a gente sofre muito por estar nessa posição de ser mulher. É muito tocante, ela escreve de um formato híbrido que eu gosto bastante, ela parece que é poesia, mas não é, é prosa, em outro formato disposto na página. Isso não me atrapalhou em nada. Eu acho bem tranquilo de ler. E eu destaquei várias coisas, vários trechos bonitos, não coloquei marcador porque era muita coisa que eu marcava, de frases bonitas, de sentimentos transpostos em metáforas que eu achei sensacional. Mas, repito, eu acho que é um livro tenso para a gente ler em qualquer momento sem pensar. Então, caso alguém ainda não tenha lido e esteja pensando em ler, eu sugiro que leia no momento em que tu esteja bem, emocionalmente bem, psicologicamente bem, porque ele vai afetar sim, é um livraço e vai afetar mesmo. O final é avassalador, assim, eu passei mal com aquele final. Mas enfim, eu recomendo a leitura com essa ressalva de saber quando que se vai ler, num momento propício em que a pessoa esteja bem, que a pessoa não vai se abalar tanto. E fica aqui o meu elogio à Aline Bay por trazer um livro de estreia tão perfeito, tão massa, assim, tão arrebatador, que é O Peso do Pássaro Morto. Quem dera todo mundo começasse escrevendo literatura desse jeito. Aí, depois desse tiro, eu queria ler alguma coisa que me deixasse feliz, porque o mês estava bastante pesado e ele recém estava começando. E eu resolvi pegar, então, o livro do Gabriel Garcia Marques, que estava nas minhas metas, O Amor nos Tempos do Cólera, e estava realmente uma delícia de ler, e ele estava fazendo o efeito que eu previ. Só que eu li 200 páginas, ou seja, metade desse calhamaço, e já era quase final do mês, eu não estava conseguindo ler tanto assim, e eu resolvi parar um pouquinho para poder pegar o livro da tag do mês de agosto, porque senão eu não ia ler. Então, eu li metade
metade desse livro em agosto e a metade que eu li foi sensacional. Ele é bastante descritivo, ele fala muito bem do ambiente, ele aprofunda cada personagem, é muito gostoso o jeito como ele narra, a gente não vê passar, mas ao mesmo tempo é um livro extenso, então eu li 200 páginas, mais de 200 páginas dele, é um livro normal, né, esse número de páginas dá um livro normal e foi uma delícia. Eu só interrompi porque eu tinha que pegar o livro da tag. Nesse aqui a gente vai conhecer a história do Florentino Arisa e da Firmina Daça, que foram um casal na adolescência, assim, um casal muito no princípio, porque eles nem chegaram a namorar, e a gente vai acompanhando o que deu, como foi esse mini relacionamento adolescente, e depois ele volta no tempo pra falar desde o início, de como cresceu, de onde veio a Firmina, a família da Firmina, fala muito do contexto social da Colômbia, especialmente de Cartagena. É quase que um romance histórico, eu diria, de tão bem que ele caracteriza a cidade, o contexto político, o contexto social, as partes mais que a gente não pensa assim na literatura, como por exemplo o desenvolvimento da cidade, em questão de saneamento básico, ele retrata aqui. Então, um romance completaço, e a gente vai acompanhando histórias de amor da Firmina e do Florentino em maior parte, mas também de outros amores, porque a mim me parece que isso aqui é um retrato do amor, dos vários tipos de amores que podem haver. Ele é muito gostoso, muito fluido, e eu amei ter lido. Terminei de ler em setembro, mas já posso dizer pra vocês que com certeza é uma das melhores leituras do ano e da vida, favorito, perfeito, cristal lapidado, e eu não sei o que as pessoas estão fazendo que ainda não leram e não exaltaram Gabriel Garcia Marques, porque sério, que homem que escreve bem, e que homem criativo, e que coisa gostosa de ler, sabe? Gostoso de ler é Gabriel Garcia Marques. Então eu recomendo, vai ter resenha pra ele, e talvez, não quero prometer, mas talvez seja um dos próximos vídeos aqui do canal, porque é pro Ler Latinos e eu faço questão. E aí então larguei aquela maravilha do Amor nos Tempos do Cólera pra pegar o Autobiografia do José Luiz Peixoto, que seria o livro do encontro do mês da tag. E eu não consegui terminar o livro a tempo pro encontro, mas terminei de ler ele em setembro. Até o encontro eu tinha lido 50% do livro. E assim, gente, que livro que não funcionou pra mim. Eu sou sincera, quando eu não gosto, eu falo. E eu não gostei desse livro por vários motivos. Eu não acho que seja um livro de todo ruim. Eu acho que ele tem vários problemas, isso sim. E que esses problemas pra mim são imperdoáveis, sabe? Porque quando a gente tem, assim, uma bagagem, que a gente lê bastante coisa diversa, de várias modalidades da literatura, de várias localidades, eu acho que a gente vai ficando um pouco mais exigente, né? Talvez isso caiba um vídeo sobre isso aqui no canal, mas eu achei que basicamente pesou a mão, sabe? O autor pesou a mão aqui no estilo da escrita. E eu sei que existem milhares de defensores do José Luiz Peixoto e tá tudo bem, porque cada um gosta de um estilo de escrita e ninguém tem nada com isso. Então, o mesmo livro que alguém ama, outro alguém pode odiar e vice-versa, porque a literatura depende de gosto e do quanto o livro dialoga com a pessoa que tá lendo. Então tá tudo certo. Pode gostar do livro mesmo assim, e pode não gostar também, que não tem problema. No meu caso, eu não gostei do estilo da escrita, eu achei que o livro foi mal executado também em algumas questões. Mas o que a gente tem aqui? A gente tem a história do José, que se entrelaça com a história do Saramago, e o José é meio que o narrador, às vezes o narrador é o próprio Saramago, ou se está falando sobre o próprio Saramago. A gente tem esse jogo de espelhos, em que a gente nunca sabe muito bem quem é quem que tá falando, e que se mistura muito da história de um com o outro, e essa é a proposta do livro, né? Tem muito de Portugal, muito de Lisboa, então pra quem foi a Lisboa, pra quem já conhece, talvez seja uma delícia passear pelas ruas de Lisboa com a narrativa desse livro. Pra mim, não fez muita diferença, é legal, mas não fez muita diferença, e a parte que mais me interessava era a parte que falava do próprio Saramago, quando aparecia um pouco da rotina dele, de escritor e tal, que, claro, é tudo ficcional, tá? Mas eu achei bem legal essa parte da vida do Saramago e do Saramago com a Pilar, mas a outra parte eu achei estranha no mínimo, e não foi algo que me prendeu nem me comoveu, então o livro não dialogou comigo mesmo, e o que mais me incomodou foi a forçação de barra na escrita. Eu acho que ele não sabe muito bem utilizar metáforas, e isso é uma afirmação muito forte. Eu não gostei das metáforas, mas eu conversei com o pessoal da tag no encontro e teve gente que não se incomodou com isso, então eu imagino que, sei lá, né, tem gente que gosta. Eu não gostei das metáforas que ele usa, eu não gostei do
quanto ele floreia. As frases, elas não conseguem ter um ritmo fluido. Ele corta muito, ele vai colocando muitas vírgulas e, ok, é o estilo dele, mas eu acho, como leitora, de longe, o estilo que eu menos gosto, essa coisa cortadinha, assim. Eu gosto de frases um pouco mais andantes. E o próprio Saramago faz frases enormes, de longas e coloca bastante vírgula, mas não fica assim, sabe? Então, não sei, achei complicado, achei mal executado. O plot da história, sabe, não mexeu comigo. E eu tinha, no fundo do meu coração, uma desconfiança com esse livro, embora eu quisesse gostar muito. Mas, gente, eu já me conheço, então eu achei lá no fundo que eu não ia gostar. Eu acabei não gostando mesmo, não me surpreendeu. E infelizmente essa é a minha avaliação sobre o livro. Então, como eu não gostei muito, eu não vou fazer resenha sobre ele, não acho que vale a pena fazer resenhas negativas, mas eu quero que quem leu comente aqui embaixo se gostou, se não gostou e o que gostou ou não, pra gente trocar uma ideia, porque eu tô me sentindo meio sozinha nessa função do Peixoto, que todo mundo gosta, né? Eu sei que ele tem outros livros, eu sei que ele tem livros belíssimos, que todo mundo fala bem, mas eu não fiquei interessada em ler, já não tinha interesse antes e agora eu não vou dar prioridade pra ele. Mas eu recomendo que quem gosta de literatura portuguesa, quem gosta de literatura que brinca com a questão da autoficção, da metaficção literária, o fato de ter livros que falam sobre o processo da escrita e que brincam com a questão editorial, isso aí, esse tema eu sei que é querido por muita gente, então quem gosta dessas coisas, leia sem medo, porque talvez vocês vão gostar muito desse livro. Então é isso, esse foi meu saldo de leituras do mês de agosto. Em setembro já li bastante coisa aqui, tô gostando bastante do meu mês, mas enfim, depois eu comento sobre as leituras do mês de setembro. Por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar um comentário aqui embaixo. Isso é muito importante, isso é a melhor parte de tudo, a gente trocar uma ideia. Eu tô devendo responder os comentários aqui de umas 3, 4 semanas, mas eu vou fazer isso em breve. Todos os livros que eu mencionei vão estar aqui embaixo no box da descrição, caso vocês tenham interesse em comprar. Comprem pelo meu link, porque aí vocês me dão uma pequena comissão e isso ajuda muito na manutenção do canal. Muito obrigada pela companhia até aqui, a gente se vê no próximo vídeo.